Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio novamente falando e hoje eu vim trazer mais uma dica de livro que vocês podem ler, e dessa vez eu trouxe um livro um pouco mais teórico, mas que também tem algumas atividades e algumas propostas dentro dele. Ele está bem aqui na minha estante e é este livro aqui, Kallreuter Educador, o humano como objetivo da educação musical. O Kallreuter foi um grande educador musical que veio para o Brasil e ele trouxe muitas contribuições para a musicalização e para a educação musical, principalmente nos quesitos no que diz respeito à improvisação. Ele era um grande estudioso da improvisação, e improvisar, se você consegue imaginar o quão difícil é uma tarefa muito complexa e você precisa ter um amplo domínio do repertório musical, das características da música, de todos os conceitos musicais. Você precisa estar com isso muito bem consolidado para realizar uma boa improvisação. E o Kallreuter, ele escreveu esse livro aqui, ele escreveu não, desculpa, quem redigiu aqui foi a Teca Alencar de Brito, ela que escreveu algumas coisas sobre o Kallreuter. E vocês podem ver aqui que é um livro, tem algumas fotos, partituras, mas bastante coisa escrita. E talvez uma frase que me marcou, eu trouxe esse livro justamente porque ele marcou muito a minha vida enquanto educador musical. E principalmente porque ele marcou a minha trajetória como professor de música. E uma das frases que mais me marcou desse livro foi a seguinte frase: de que o professor, o educador, ele precisa aprender a apreender o que ensinar. Então, o professor, o educador precisa aprender a aprender o que ensinar. E isso diz justamente respeito às necessidades e às emergências das crianças. O que essas crianças estão precisando naquele momento? O que elas estão necessitando? E será que a gente está ensinando aquilo que vai de encontro ao que elas estão pedindo que a gente ensine? É muito comum que a gente ensine algo que a gente queira, né, que a gente julgue que seja necessário, mas já parou para ouvir as crianças e as necessidades que elas têm? Elas têm inúmeras necessidades e em determinados momentos, às vezes, elas querem aprender, por exemplo, sobre areia, sobre água, sobre a natureza. Às vezes elas querem aprender sobre o funcionamento de um objeto. Então, as necessidades delas falam muito alto. E isso diz respeito muito às angústias internas que elas têm. O Kallreuter, ele exemplificou muito bem aqui com essa frase como a gente precisa aprender essas necessidades, essas emergências, para a gente atender a essa demanda tão concreta. E foi uma frase que teve uma grande influência na minha vida como educador e como professor de música, porque me fez enxergar exatamente a face concreta da educação, que eu devia me aproximar mais dessas necessidades das crianças e ensinar realmente aquilo que elas precisavam ouvir, que elas precisavam entender. E aí aqui nesse livro, ele tem aqui no final dele algumas propostas de improvisação. O Kallreuter, ele foi um grande pesquisador das sonoridades do cotidiano. E ele percebeu, por exemplo, que numa feira, imaginemos uma feira, quantos sons existem numa feira? Sons de sacola, sons de pessoas conversando, mas tinha uma coisa que fascinava o Kallreuter, e que eram os sons dos feirantes mesmos, dos cantos dos feirantes, e como eles cantavam os seus cantos de venda, os seus cantos de propaganda dos seus produtos. Imagine um feirante entoando uma melodia, e às vezes a gente passa despercebido, a gente nem nota que aquilo é uma melodia e que ela tem uma musicalidade, aquela melodia, mas imagine só a seguinte melodia: olha a banana, R$ 1. Pois é, talvez vocês tenham notado aqui que o preço está meio defasado em relação às feiras do cotidiano. Mas imagine só essa melodia: laranja, laranja, pera, laranja, laranja, lima. Tem ritmo, tem melodia, tem forma, enfim, tem musicalidade essas melodias, e por isso ele traz aqui junto, tem um CD que está lá no meu escritório, mas ele traz um CD com um espetáculo que ele montou com alunos dele na época que ele era vivo, e que é o espetáculo Fim de Feira, e explorando todas as sonoridades de uma feira,
que ele conseguiu identificar e propor padrões rítmicos, padrões de improvisação para que esse espetáculo se desenrolasse. Ele percebeu que existiam padrões da improvisação, desde padrões que lidavam mais com a aleatoriedade da improvisação até estruturas mais rígidas da forma e dos conceitos musicais aplicados. E com isso ele criou esse espetáculo Fim de Feira com os alunos dele, e vem um CDzinho, é muito legal o espetáculo e dá para você assistir junto com o livro. Esse foi um livro que marcou muito minha vida, minha trajetória como educador, principalmente pela filosofia do Kohlreuter que ele levava, né, consigo junto com a música. E assim como a Teca Alencar é uma discípula dele, eu também me considero um pouco parte da história do Kohlreuter, porque eu tenho uma identificação com as ideias desse educador que são muito proeminentes assim na minha prática pedagógica. Então, deixa aí embaixo uma sonoridade, um som que você ouviu no cotidiano, na sua vida, que você talvez nem tenha notado que tem uma melodia, mas que depois você percebeu, por exemplo, que esse som tinha uma musicalidade diferente. Deixa aí nos comentários, curte, compartilha esse vídeo e a gente segue se encontrando nos próximos vídeos. Até mais!